pessoal, eu sou Mariana Oliveira e este é o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. Confira os nossos destaques. Partido político defende que acesso dos ricos aos serviços públicos seja reavaliado. Tribunal de Contas de São Paulo lança revista com prestação de contas do governo estadual. Para entender um pouquinho sobre contribuição sindical e os impactos da reforma trabalhista, convidamos o advogado Arão José Gabriel para uma conversa. Está no ar o Cidadania e Serviço Público. Servidor público, cidadão, mais um programa Cidadania e Serviço Público. Hoje nós vamos conversar com Arão José Gabriel, que é advogado e cuida da parte jurídica da pública central do servidor. E temos muito a conversar, não é, Arão? Bom dia a todos. Vamos ter muito bate-papo aqui, se Deus quiser. Começando pela reforma trabalhista. O que você tem a explicar para a gente da reforma trabalhista? Desde o problema para o trabalhador, para o servidor público e inclusive para a questão sindical. Então, no aspecto individual trabalho não vai afetar por vocês, até porque vocês são regidos por regime próprio. No aspecto sindical afeta também com relação à questão das receitas, com relação à questão da liberação do dirigente sindical e os demais outros aspectos, como a negociação coletiva. Ontem, inclusive, eu estava despachando com o desembargador do Tribunal do Trabalho, lá do Estado, lá do Distrito Federal, e por conta do PL 3831, a administração pública agora vai ter que fechar uma negociação coletiva de vocês, mais ou menos os mesmos termos da negociação dos trabalhadores seletistas. Eu falei, não, se a administração pública vai fazer a negociação junto com vocês, vocês estão incidentes no caso de dissídio. Quem é que vai julgar o dissídio coletivo? Porque a competência de acordo com a Constituição da Justiça do Trabalho. Agora, com essa nova lei, quem é que vai julgar? O Tribunal de Justiça, porque a lei fala que o regime de os direitos as divergências que devem ser tratadas na justiça comum. Então, tem várias interrogações que nós estamos vendo nessa situação, principalmente no que se diz respeito à negociação coletiva, as receitas sindicais, que a pública está sendo vanguarda e está tentando instruir isso para todos os sindicatos a ela ligados e filiados e associações. No estado de São Paulo, o tribunal, e não só no estado de São Paulo, mas o tribunal entende que qualquer julgamento, seja de greve, dissídio coletivo, dos servidores, é no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e não no Tribunal do Trabalho. No caso, o servidor público ainda não faz dissídio coletivo, né, por conta da negociação coletiva. O que vai acontecer em casos de greve, já tem um entendimento já no servidor público, inclusive do Supremo Tribunal, que é a competência da Justiça Comum, mas nesse caso, como é uma negociação coletiva, surgiu essa dúvida. Eu entendo, como advogado, que seja no Tribunal de Justiça, até por conta de toda a competência que está se abrangindo, inclusive, do ponto de vista do servidor público. Mas vai ter confusão nisso. Outra confusão que está se instaurando na negociação coletiva. O artigo 2º, salvo me engano, fala que quem são as entidades competentes para negociar. No seu caso, a Associação de Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quem é competente para estar negociando com o tribunal? É a associação ou é o sindicato? Aí que está, a gente tem essa primeira barreira. Agora nós vamos para uma segunda barreira. Quem é mais legítimo para julgar? Associação ou sindicato? Então, são celeumos que estão aparecendo, que vai ser feito, que vai ser sendo dirimido só na justiça, infelizmente, com relação a isso. A gente tem a situação que tem o sindicato do Estado, tem associações dos estados que são extremamente representativas e, na minha opinião, elas não podem ficar de fora da negociação por conta do sindicato. Eles precisam também ter voz. Então, o PL 3831, que já foi até para a sanção presidencial, não deixa isso muito claro com relação ao que vai se dar. Aqui no estado de São Paulo, nós fizemos uma greve do judiciário que durou quase 6 meses. E teve o dissídio coletivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, colocou no seu regimento interno
a possibilidade desse dissídio. Agora, uma coisa muito estranha, porque nós entramos em greve exatamente porque o Tribunal de Justiça não estava cumprindo com a obrigação de reposição salarial anual. Ora, a greve, portanto, é contra o próprio Tribunal de Justiça. E o pleno do Tribunal de Justiça é que julgou se essa greve era legal ou ilegal. Como é que pode acontecer isso? Mais complexos de lidar se chama sindicatos do judiciário. Porque quem julga a demanda de vocês em tese, desculpa o linguajar, são os patrões de vocês. Nós temos eu prestei serviço uma época para o Sindicato de Servidores do Judiciário de Minas Gerais. Lá eles têm o mesmo problema com vocês, a database, reposição, desvio de função. Problemas de vocês são problemas bem genéricos, mas tem certas especificidades, mas o problema do servidor público é como todo. Lá eles estão sem recomposição, ou estavam, não sei como é que está a situação, já há alguns anos na época. Nós entramos já na justiça tentando fazer um pedido, foi negado o pedido. O sindicato, por sua vez, na época, fez todo um trabalho na Assembleia Legislativa do Estado, conseguiu aprovar a lei para dar a reposição salarial, fez todo o trâmite administrativo, foi sancionado, mas no momento de cumprir, o tribunal simplesmente falou que não ia cumprir porque não tinha orçamento. Bom, aí nós entramos numa situação complicada, não? Você já viu a situação como é que veja só, nós vamos ter a mesa de negociação. Certo. Como é que nós vamos ter uma mesa de negociação? Como é que nós vamos aprovar uma lei na Assembleia? Ou, aqui em São Paulo, por exemplo, o próprio tribunal tem dado reposição, quando dá, através de índices na gratificação judiciária, certo, que, portanto, nem para a Assembleia vai. Exatamente. Aí o governador diz que não tem dinheiro e não dá o dinheiro para o tribunal. Como é que vai existir no serviço público uma negociação coletiva numa secretaria ou num poder, se o poder executivo, que é quem vai que tem um orçamento repassar o dinheiro, porque o orçamento está com ele, vai dizer que não tem dinheiro? Que negociação coletiva vai acontecer? Não, primeiro de tudo, né, eu parei para pensar um dia, nós já até tivemos essa conversa. As negociações vão ter que ser várias negociações diferentes para cada ponto de pauta. Cada acordo, na minha opinião, vai ter que ser feito em diferentes. Hoje em dia, a gente tem que estar atento ao jogo político. A Assembleia Legislativa dos Estados, geralmente, o governador do Estado tem a maioria dos deputados que estão lhe apoiando. Vão passar pelo primeiro problema. Por mais que nós conseguimos fechar um acordo coletivo que lhe dê uma reposição anual, inflacionário, a database, vamos supor que você consiga a database. Vai ter que ser feito o acordo coletivo, você vai ter que, o sindicato, e nos termos da lei, ter que mandar para a Assembleia Legislativa. Como é que o sindicato vai lidar isso se o governador do Estado tem a maioria da Assembleia? Você acha que essa lei vai passar? Imagina São Paulo, de 94, 70 é da base do governo. Então, que diabo de negociação vai acontecer? Exatamente, por isso que eu acho o seguinte, que são várias negociações fatiadas. A primeira coisa que você vai ter que negociar é uma negociação para cada ponto específico, uma negociação para vale alimentação, uma negociação para a database, uma negociação para as contribuições, uma negociação para assédio moral. Ter que ser várias negociações, porque algumas não vão depender de lei, porque não depende de orçamento, e vocês conseguem passar. E as que dependerem do orçamento que vocês vão ter que mandar, vai ter que ser uma coisa bem específica, justamente para vocês não correrem o risco disso. Então, assim, vai estar uma incógnita para o ano que vem. Eu estou pensando lá do ponto de vista do sindicato. O sindicato vai ter que ser muito... Os sindicatos, atualmente, para que seja passado a servidores públicos, para que seja aprovada uma lei, que dê um reajuste para os servidores, vai ter que fazer um trabalho absurdo numa Assembleia Legislativa do Estado. E se conseguir aprovação, corre o risco então não é nem de não ter orçamento. Não é nem uma mesa de negociação, na verdade, é uma mesa de imposição. É um enfrentamento no legislativo. É uma mesa de enfrentamento. E aqui para nós, tudo vai parar, na minha opinião, no judiciário. E no caso de vocês são a parte mais frágil em relação, no caso específico, servidores públicos do judiciário. Por quê? Porque quem é que é o patrão? É o patrão de vocês. Não, vamos falar de uma coisa aqui, que é essa contribuição sindical.
A contribuição sindical nunca foi, especialmente nos servidores, nunca foi bem-vinda. Por algumas razões, não querem que o dia seja descontado e tal. Eu mesmo tive um momento em que eu achava que era melhor mesmo não ter a contribuição sindical. Só que depois, pensando bem, e acho que os servidores não imaginam isto, veja bem, você tem um sindicato com 1.000, 2.000 sindicalizados, tá certo? Se só eles pagarem alguma coisa para o sindicato, só eles contribuem, e os outros 10.000, 30.000, 50.000 nada contribuem, não estão ajudando em nada o sindicato. Mas na hora de uma solução, todos são atingidos. Então é muito justo que haja o imposto sindical. Por que você acha que o governo acabou com o imposto sindical? Enfraquecer os sindicatos? Não, primeira coisa, eu quero falar minha visão como advogado de entidade sindical. Eu já prestei serviço para entidade sindical patronal também, e hoje em dia o meu foco é a entidade laboral. Primeiro de tudo que eu quero deixar bem claro, eu não sou contra nenhuma entidade sindical ter dinheiro, ter valores, desde que ela preste conta, faça igual a sua associação que faz, seja uma associação transparente, que preste conta ao trabalhador. Não se faz, me perdoe quem achar ruim, movimento sindical sem dinheiro. Não se faz movimento sindical sem dinheiro. Eu tive vários casos que os sindicatos tiveram que bancar greves. Você mesmo já teve que bancar uma greve, você tem noção Milhões. O valor que vocês gastaram na greve de vocês. Quando a entidade sindical é séria. Ponto de vista da contribuição sindical, quero deixar bem claro. Vai atingir os servidores públicos, eu acho que não vai atingir, mas não tanto com os seletistas. Porque os sindicatos servidores públicos geralmente têm mais filiados, recebem uma boa mensalidade sindical. No entanto, porém, todavia, nós temos que pensar o seguinte, há sindicatos e há sindicatos. Há sindicatos, aquilo que eu falei, eu trabalho para algumas entidades municipais. Eu tive até uma discussão no Congresso da Pública com alguns outros advogados, expliquei o ponto de vista. Eu trabalho para a Federação de Municipais e são sindicatos municipais pequenos, que vamos supor, vou dar um exemplo, um sindicato que são 500 servidores da prefeitura e que 400 são filiados. Então, um sindicato, de certa forma, representativo, que recebe de mensalidade sindical R$ 2.200. Por quê? Porque a maioria dos servidores ganha um salário mínimo. Esse valor, o que dá para eles fazerem? Manter a sede. Café, um negócio aí. A contribuição sindical, quando vem, que é no valor, no caso deles é de 11.000, 12.000 reais, é para eles fazerem os outros custos, pagar um advogado, fazer uma confraternização, fazer o resto das coisas. Eu não acho justo, embora o sindicato seja um sindicato representativo, tirar desse pessoal. A maioria dos sindicatos brasileiros, na minha opinião, ainda são sindicatos combativos. Principalmente no serviço público, você tem os sindicatos dos servidores federais, que são sindicatos combativos, você tem os sindicatos dos servidores estaduais, que são sindicatos combativos, e são sindicatos, ao meu ver, são sindicatos sérios. E eles, de fato, estão fazendo um trabalho bonito, você me perdoa. Nós vamos continuar sobre esse assunto já. É que nós vamos fazer um pequeno intervalo e a Mariana vai falar com os nossos telespectadores. E voltamos já. Uma juíza de São Paulo extinguiu, com base na nova lei trabalhista, 73 processos que deram entrada no tribunal entre os dias 6 e 10 de novembro. Apesar da lei ter entrado em vigor no dia 11 de novembro, a juíza considerou que o processo começa na tramitação e não na distribuição. Para outro juiz da Vara do Trabalho de São Paulo, o Congresso não deixou clara a aplicação da regra nos processos e, por isso, a interpretação de cada um cabe ao magistrado responsável. A reforma trabalhista prevê custos processuais para o trabalhador que entra com uma ação na justiça contra o empregador. É diferente da antiga lei, que era necessário apenas uma comprovação de baixa renda. Agora, para obter a justiça gratuita, é preciso justificar e comprovar a insuficiência de recursos. Voltamos à segunda parte da entrevista com Arão José Gabriel. Estamos de volta na nossa conversa com Arão José Gabriel.
que é da equipe de advogados e advogado no jurídico, na parte jurídica da Central dos Servidores Públicos, que é a pública. Tudo bom, Arão? Continuando. Ótimo. E agora, então, como é que os sindicatos vão sobreviver? Qual é a forma de ter entrada de dinheiro ou uma forma diferente de imposto? Não, o que acontece? A contribuição sindical não acabou, ela precisa da autorização prévia e expressa, de acordo com os termos do artigo 579, após a reforma trabalhista e seguintes da CLT. Na minha opinião, o texto ficou tão mal redigido porque a gente não sabe o que é uma autorização prévia e expressa. Isso aí, para mim, está muito vago, não se fala. E além, por conta da questão da contribuição sindical, que é um imposto como os demais IPVA e IPTU, você não pode exigir você não pede, é obrigatório, é compulsório, você não decide se vai ou não vai pagar o IPVA, você tem que pagar. Mas, pois bem, aí teve a segunda jornada de trabalho, de processo de trabalho da ANAMATRA, que fez o enunciado, salvo me engano, acho que o enunciado 37, que fala sobre essa questão da contribuição sindical. O enunciado foi no seguinte sentido, que a autorização prévia expressa pode ser feita em assembleia do sindicato, onde o sindicato tem que demonstrar transparência e levar a pauta para saber se a categoria quer ou não quer a contribuição sindical, fazer um debate fraterno. Se vocês querem fazer esse debate da base, façam pelo menos assembleias setoriais, os postos de trabalho para tal convencimento. Já participei de 2 assembleias dessas, para autorização da contribuição sindical, com oposição ao sindicato, com tudo. A partir do momento que o sindicalista faz um debate fraterno, no olho do olho, e explica por que está sendo, que precisa dessa contribuição sindical, geralmente são aprovados. Claro que há pessoas que ficam incontentes com relação a isso, mas o importante é que você faça um debate fraterno e explique a importância disso. Mas veja bem uma coisa, eu não tenho como reunir 50 mil, mas na medida em que eu convoco legalmente uma assembleia, eu posso decidir com o número que comparecer. Não, os estatutos e o Código Civil falam com relação a isso. Mas eu entendo que para dar mais transparência ao processo, no caso, que deveria ter sido feitas assembleias setoriais ou regionais, no caso. Por quê? Porque isso com certeza vai acabar no judiciário e nós temos que demonstrar transparência no nosso processo. O Ministério Público está em cima. Na minha opinião, o Ministério Público do Trabalho, me perdoe os procuradores, foi um dos grandes incentivadores para o governo mexer nessa questão do custeio sindical. Eu acredito que vai ser declarado inconstitucional isso pelo Supremo Tribunal Federal, que já tem uma ADIM no Supremo, mas a gente tem que demonstrar, as entidades sindicais cada vez mais têm que demonstrar transparência no processo. Demonstrando transparência no processo, fazendo o debate, olho no olho, eu acredito que os servidores, os trabalhadores como um todo, vão continuar a contribuir com o sindicato. Eles têm noção da importância. Deixa eu colocar uma coisa também importante para nós que somos associação ou federação associativa, que é uma discussão que a pública já fez, continua fazendo. A partir de 88 é que o servidor teve a possibilidade de se sindicalizar. Certo. Portanto, criar os seus sindicatos, etc. e tal. Mas naquele momento, grandes associações já faziam o trabalho sindical. No entanto, quando veio a questão da sindicalização, apenas uma das associações poderiam se transformar em sindicato. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Nós temos a PUESP, que tem 200 mil professores associados. E nós temos o Centro Professorado Paulista, que tem outros 250 mil associados. Como a PUESP se transformou em sindicato, o CPP não pode transformar em sindicato. Ora, mas o CPP sempre teve também um trabalho sindical. Quando a gente pega a 151, a gente vê que lá está dito entidades de trabalhadores do funcionalismo, né? do trabalhador do Estado. Portanto, essas entidades
Como é que nós vamos afastar as grandes entidades que sempre tiveram papel sindical? Primeiro de tudo, antes da Constituição de 88, não era permitido ter sindicato de servidores públicos, porque servidor público não exerce atividade econômica. Aí, depois da Constituição de 88, fizeram o artigo 37, que fala sobre os direitos de servidores públicos, inclusive garantiram a existência do sindicato e da sindicalização. Aí começou-se o trabalho, a montagem de sindicatos de servidores públicos. Com relação à questão de não haver vários sindicatos na mesma categoria, isso é unicidade sindical que você está falando. Isso. A unicidade sindical, na minha opinião, está um pouco banalizada hoje em dia. Por exemplo, você hoje em dia, salvo me engano, aqui em São Paulo, são mais de 30 federações só de servidores públicos. Você pega os servidores do executivo, é um número que eu não consigo, não tenho acesso, mas são vários sindicatos de servidores do executivo. Cada caso é um caso. Na minha opinião, a unicidade sindical é boa desde que bem usada. Mas é que tá, quem controla a unicidade sindical é o Ministério do Trabalho, que, ao meu ver, vai depender do gestor público, do servidor público, para estar controlando isso. E já tivemos casos horríveis, com decisões horríveis, liberando sindicatos que, no meu ver, não era para ter sido liberados, e não concedendo registro para sindicatos que deveriam ter sido concedidos. No caso aqui de São Paulo, o que acontece? Tem um sindicato vou colocar no judiciário, que representa todos os servidores do judiciário, e estão tentando montar outros sindicatos. A Constituição fala o seguinte: os sindicatos podem ser municipais, estaduais, nacionais. O Ministério do Trabalho fala do entendimento do sindicato ser intermunicipal. Hoje existem sindicatos que abrangem uma determinada região. Sindicatos, servidores, vou colocar um exemplo da Justiça do Federal, servidores federais. Sindicatos, servidores federais do Estado do Acre. Sindicato dos servidores de uma determinada autarquia, de uma determinada secretaria. Ou sindicato que só apega, por exemplo, a ATENS. A ATENS é um sindicato nacional que só representa, salvo me engano, os técnicos ou analistas, eu não me lembro muito bem da categoria, do Serviço Público Federal, das universidades federais, salvo me engano. Então, essa unicidade sindical tem que ser um pouco mais, na minha opinião, tem que ter um pouco mais de critério. Existe o Conselho do Trabalho, o Ministério do Trabalho, que tem representantes da sociedade civil, que são as entidades sindicais, mas não está funcionando como deveria, ou nunca funcionou como deveria. No último minuto nosso, você é favorável a essa unidade sindical hoje? A unicidade sindical, infelizmente, eu sou a favor, mas só que ela deve ser um pouco mais modular. Eu acho que o sindicato já tem maturidade, as entidades sindicais, as centrais sindicais já têm maturidade suficiente para elas mesmas estarem regulamentando isso. Mas o problema é o seguinte: chega uma central, funda o sindicato aqui rachando a base de um sindicato. Aí uma outra central de revanchismo pega e tenta fundar um outro sindicato no estado. Não existe um consenso com relação a isso. Então, a partir do momento que vocês sentarem na mesa, as entidades sindicais, as centrais sindicais, principalmente, que é a responsabilidade são delas, e fazer um jogo, um trabalho diretivo, um trabalho sério, e acabar com essa disputa de base sindical, porque, quer queira, quer não, vocês querem o mesmo propósito. Você quer uma condição de vida melhor para você e para sua família através do seu trabalho, que você é um servidor público. Então, assim, eu acho que tem que ter uma autorregulamentação, e as entidades sindicais como um todo já são bem, como é que eu posso dizer, já tem um trabalho muito forte com relação a isso, só basta elas aplicarem. Conversamos no nosso programa de hoje com Arão José Gabriel, que cuida da parte jurídica de uma central que acabou de completar 2 anos. 2 anos. Pública, Central dos Servidores. Obrigado, Arão. Permite só fazer um adendo? Sim. A Pública só tem 2 anos de existência e já tem quase 200 sindicatos a ela ligados e associações. É uma central que veio para revolucionar, uma central com índole séria, que veio para revolucionar e dar máxima assistência aos servidores públicos. Parabéns à Pública, parabéns a você, servidor público, com a sua central. Fiquem agora com o nosso noticiário com a Mariana.
Vamos ao noticiário desta nossa edição. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lançou uma edição especial da revista do TCE. A edição contém a prestação de contas do governo do Estado de São Paulo no ano de 2016. A revista destaca as principais informações sobre a conjuntura econômica, planejamento das receitas e despesas, as aplicações no ensino e na saúde e os gastos com precatórios e pessoal. A fiscalização foi feita no TCE, pelo TCE, nas secretarias da Segurança Pública, Educação, Meio Ambiente, Habitação e na Vigilância Epidemiológica, com foco na prevenção e controle da dengue, zika e chikungunya. E presta atenção nessa que o PSDB inventou. Um documento apresentado pela cúpula do partido defende uma reavaliação do acesso de pessoas mais ricas a serviços públicos gratuitos. Parece brincadeira, mas isso foi um dos itens inclusos no texto que traz diretrizes para o programa do partido e servirá para orientar a campanha eleitoral de 2018. O PSDB justificou que o Estado brasileiro não pode mais ser vetor de distribuição de privilégios e concentração de renda nas mãos de ricos e poderosos. E por isso, o acesso da classe alta aos serviços públicos gratuitos oferecidos pelo Estado deve ser reavaliado. Sem sombra de dúvidas, o funcionalismo precisa de uma atenção urgente. Nós falamos isso aqui toda semana, mas a gente precisa descobrir quem são essas pessoas ricas e que serviços públicos elas estão usando. Temos quase certeza de que não é o mesmo que o nosso. A gente vai ficando por aqui com Cidadania e Serviço Público. Curta a nossa página no Facebook e acesse o nosso site para saber as últimas atividades da Federação. Se você perdeu a edição de hoje, acesse o canal do YouTube amanhã e assista na íntegra. Lembrando que o programa é exibido na TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 da Fibra e 186 da Vivo. Assista também online pelo site www.tvaberta.tv.br. A todo mundo que ficou aqui comigo até agora, meu muito obrigada e até domingo que vem às 9 da noite.